salmista Davi, ele pede apenas uma coisa, neste verso que nós vimos aqui, de 4 formas, de 4 interpretações. Mas a gente percebe que o que ele pede é uma coisa só, ele queria paz para a sua própria alma. E é isso que toda pessoa que passa, que vive ou que convive com um processo de depressão quer para a sua vida. Quem vive depressão, a única palavra de desejo que arde no seu coração é justamente a mesma que Davi se expressou neste salmo: paz e alívio para a sua alma. Gente, a depressão hoje ela é considerada uma doença como outra qualquer. Assim como você conhece uma infinidade de enfermidades, de doenças, a depressão hoje, ela é colocada também como uma doença, como uma enfermidade. E qualquer pessoa, qualquer ser humano está sujeito à depressão, porque a depressão ela pode atingir todas as faixas etárias. Talvez você se assuste com o que eu vou te dizer, mas eu já tive a oportunidade de trabalhar com um adolescente, ou melhor, uma criança ainda na pré-adolescência, com 11 anos, passando por um momento de depressão. E a depressão desse menino, depois de uma conversa com ele, pude descobrir que era o excesso de cobrança dos seus pais em relação às suas notas na escola. A nota média desse menino era 8,5, mas os pais faziam uma pressão muito grande sobre ele, exigindo que ele tirasse nota 10. E isso levou esse garoto a um processo de depressão. Crianças, adolescentes, jovens, adultos, terceira idade, todos estão sujeitos a passar e a enfrentar um momento de depressão. A depressão também, ela atinge todas as classes de pessoas, classes sociais, religiões. Vejam você que assim como um cristão, ele sofre de depressão, o ateu também, aquele que não acredita de forma alguma em Deus, esse sujeito também pode passar e viver um grande período de depressão. A gente aprende na psicanálise, na psicologia, na psiquiatria, que depressão só não dá em parede, gente. Depressão só não dá na madeira, só não dá em objeto. Depressão dá em gente. Se você é gente, então você está sujeito a passar por um processo de depressão. E aí só quem passou, quem conviveu, e talvez hoje esteja alguém aqui convivendo com essa enfermidade, sabe o quanto ela é terrível, o quanto ela dói, o quanto faz mal à nossa alma, à nossa vida, esse negócio chamado depressão. Ela vai caracterizar-se pela perda do prazer nas atividades diárias, provocando, primeiramente, algumas alterações cognitivas, como, por exemplo, a incapacidade de raciocinar. Vocês estão diante de uma pessoa que conviveu com um processo de depressão. E o meu tratamento se prolongou por 1 ano, com medicamentos. E tudo que nós vamos falar aqui é a realidade do que é a depressão e muitas coisas que eu passei. Como, por exemplo, aqui, a gente traz como essas alterações cognitivas, como a incapacidade de raciocinar adequadamente, de se concentrar em alguma coisa. A dificuldade de tomar decisões. São sintomas. Provoca dificuldades psicomotoras. Por exemplo, a lentidão em agilizar, em fazer alguma coisa. Você sente que está um pouco retardado nos seus impulsos. A depressão leva você a se sentir dessa forma. Já falei a respeito do raciocínio, concentrar em algumas coisas. Também vai levar você a algumas fraquezas, sensações de desmaios. Eu tive muito isso. Antes de entrar no processo de depressão,
Algumas vezes eu tinha sensações de desmaios. Insônia. Muitas vezes você tem uma sonolência muito grande, mas quando você vai procurar uma cama para descansar, para dormir, você não consegue dormir. Veja que coisa terrível. Você sentindo sono, mas não conseguir dormir. Eu quero crer que esse foi o meu maior trauma dentro do processo da depressão. Eu ia dormir e via o dia amanhecer. O dia todo acordado. E quando eu achava que na outra noite, por estar uma noite, um dia sem dormir, iria conseguir, não conseguia dormir. E só pude voltar a dormir com a ajuda de medicamentos. Provoca falta de apetite. Quem lembra? Eu perdi, nem sei quantos quilos que eu perdi. As minhas roupas não davam mais em mim. E aquilo provocava um sentimento, um constrangimento muito grande. Muito grande. A falta de apetite, você não tem interesse em se alimentar. Agora, uma das coisas terríveis também da depressão é que ela leva a pessoa ao isolamento social. Como eu vivi esse negócio? Quem conhece a minha casa sabe que lá no terreno onde eu moro existem 4 residências. Minha cunhada, que mora embaixo. Nós moramos em cima da casa dos meus falecidos sogros. Atrás tem a casa da Laci, do Enaldo, e em cima tem a casa do Júnior e da Zilanda. São 4 famílias. E no meu período de depressão eu não queria falar com ninguém. Eu só permitia a presença da minha esposa, dos meus filhos, e fora do âmbito da família, minha mãe. Eram as únicas pessoas em que eu tinha vontade de conversar. E com mais ninguém. Fiquei isolado de todas as pessoas. E a grande dificuldade para quem não tem Jesus Cristo, nesse isolamento social, é porque é justamente nesse isolamento em que a pessoa começa a planejar um suicídio. Quem não tem Jesus sofre muito nesse processo do isolamento, por causa disso. E aí o inimigo se aproveita porque sabe que aquela pessoa não tem Jesus. Sabe que aquela mente, aquele corpo não é templo do Espírito Santo. E aí ele então trabalha na vida da pessoa. E aí o que você tem visto muito por aí, pessoas se suicidando por causa da depressão. Há uma outra situação muito complicada na depressão também, além do isolamento, é que muitos confundem a depressão como uma tristeza. Fulano está triste demais. Antigamente, gente, a depressão, quando ainda não era, a depressão que nós conhecemos tanto hoje, ela era conhecida como melancolia. Quantos aqui já ouviram falar nessa palavra melancolia? Aí, os que estão levantando as mãos são os que têm mais de 50, né? Porque esse é antigo. Quem tem menos de 50 não levantou a mão, pastor, que isso? Melancolia, não sei. Eu fico feliz porque a grande maioria é da década de 60, amém, igreja? Oh, glória a Deus. Foi a melhor década que teve, né? 70. Mas muitas pessoas confundem a depressão com tristeza. Gente, existe uma diferença muito grande, porque tristeza é uma coisa que bate, mas vai embora. Você pode dormir triste, mas amanhã você acorda feliz. Depressão não. Muito diferente da tristeza, a depressão, ela vai fazer com que você se sinta completamente enfraquecido, longe de tudo. Já não é mais uma tristeza, é algo muito mais forte do que a tristeza. Tristeza é sentimento, depressão é um problema de origem neurológica. Guarda bem isso. Depressão é um problema de origem neurológica, que vai apresentar, como eu já falei aqui, muito mais do que uma tristeza, algo completamente incontrolável, que vai gerar na vida de uma pessoa sintomas e anomalias completamente fora da sua realidade. Alguns sintomas, só para você ter uma ideia, de início de um processo de depressão. Coração acelerado.
Você começa a sentir que teu coração de vez em quando está palpitando um pouquinho, cuidado. Vá primeiramente no cardiologista, ele vai te orientar em alguma coisa. Mas se é algo que vai, volta. Vai, para, volta de novo. Começa a pensar em procurar também um neurologista ou um psiquiatra. Agora, algumas coisas, né, a mais do que coração acelerado, a sensação de falta de ar, sensação de desmaio, sensação de estar distanciado de si mesmo. Como eu sentia isso? Quantas e quantas vezes eu aqui na igreja, já num processo de depressão, as pessoas falavam comigo e eu não me sentia presente. Você já passou por essa situação? Onde você está no meio de muitas pessoas, todo mundo conversando, e você parece que está sonhando, você não está presente naquele local. Isso já é alguma coisa relacionado com a depressão. Muita dor no peito, náuseas, parestesias, que é aquela dormência que você sente nos braços e na perna. Como eu tinha isso, essas dormências. Muitas dormências. Calafrios, seguidos de ondas de calor. Eu me lembro quando eu fui visitar o irmão da irmã Ruth. Não sei se a irmã Ruth está presente, do irmão André, né, o tio da Carol. Carol, parece que eu vi aqui, né? Está ali a Carol. Eu fui visitar o tio da Carol, que ele estava num processo de depressão muito grande. E ele, era um dia de calor, e quando eu entrei naquela casa, na sala daquele nosso irmão, ele estava com um cobertor. Um calor terrível, mas ele estava com um cobertor. Ele disse, pastor, eu sinto frio. Eu falei assim, querido, eu também senti a mesma coisa. Mas de repente vem a onda de calor. Aí você tira, porque você está sentindo calor. Aí de repente vem o frio novamente. A depressão, ela faz essa falta de controle dentro do nosso organismo e várias outras situações. E agora também a gente entra naquela que consideramos uma das mais graves, que são as fobias. Você passa a ter medo de tudo. Eu tinha medo de chegar no portão da minha casa. Eu tinha medo de sair sozinho, eu já não saía mais sozinho. Se a minha esposa e os filhos precisavam sair, eu não queria ficar sozinho em casa, aí tinha uma única opção, ficar na casa da minha mãe. Era a única casa que eu queria ficar, com mais ninguém. E aí quando a Nilza ou o Thiago ali já vinham de Nova Iguaçu, ou de qualquer outro afazeres, eles tinham que passar na casa da minha mãe, pegar e voltar para casa. Depressão. Medo. Eu tinha muito medo. Agora, o que pode levar a pessoa a um processo de depressão? Quais são as causas? Gente, são inúmeras, mas as mais comuns... Agora, presta bem atenção. As mais comuns. Primeiro, estresse. Se você está fazendo um tratamento de saúde emocional, com psicanalista, com psicólogo, o próprio neuro, ou um psiquiatra, e ele fala assim, olha, você está fazendo um quadro de estresse? Cuidado. Cuidado. Estresse é um pulo bem curto para você entrar num processo de depressão. Eu estava com uma estresse tão forte que essa estresse provocou em mim uma paralisia facial periférica, quem lembra aqui, né? Eu fiquei com o rosto todo torto por causa do estresse. E eu me lembro muito bem daquela doutora que me atendeu, uma jovem doutora, novinha. E ela falou assim, olha, o senhor está normal, o que está acontecendo é que o senhor está com um estresse muito forte. Qual a sua profissão? Parece que ela já estava sabendo, né? Qual a sua profissão? Eu falei assim, não, eu tenho uma vocação, eu sou pastor. Ela, pastor tem depressão. Não, o pastor tem estresse, é muito estressado. Todo pastor é estressado. Eu não conheço um pastor que não seja estressado. O pastor só não pode ser revoltado, né? Estressado ele até pode ser. E vai no neuro, toma um remédio, o senhor vai ficar bom. E aí fiz fisioterapia, mas, na verdade, era muito mais do que uma estresse. Eu estava entrando num processo muito forte de depressão. Gente, cuidado com a ansiedade incontrolada. Se você é uma pessoa muito ansiosa, vai tomar de vez em quando uma camomila, relaxa um pouquinho, né? Vai pescar, né? É bom, porque a ansiedade incontrolada, ela pode levar você a fazer estresse e depois vira uma depressão. Uma outra situação, o acúmulo de responsabilidades.
Você começa a acumular responsabilidades para si, e isso vai gerar preocupação, ansiedade, é um processo que está batendo a porta da depressão. Acúmulo de problemas, rejeição, drogas, separação dos pais, morte na família, tudo isso para mim foi um conjunto. E tudo isso que eu estou falando aqui eu passei. A morte do meu pai, acúmulo de responsabilidades, foi num período em que a gente havia passado de um processo de entrar como igreja contextualizada, igrejas com propósito e toda uma mudança. Isso foi causando um desgaste muito grande. E aí, quando você não começa mais a se controlar, você pode fazer um quadro muito forte de depressão. Numa avaliação científica, sabe-se que a depressão ela está intimamente ligada a uma disfunção de algumas substâncias químicas que fazem parte do nosso cérebro, e a principal delas é a serotonina, que é uma substância que ela tem, chamada também de neurotransmissor, ela tem a função de fazer o equilíbrio. No nosso cérebro, nós precisamos ter um equilíbrio. E esse equilíbrio é os seus momentos de tristeza, os seus momentos de alegria. Essa substância, ela faz com que você tenha esse equilíbrio. Mas quando você começa a fazer um processo de depressão, significa que essa substância química, ela está em baixa. E aí, quando ela começa a cair, a probabilidade de você entrar num processo de depressão é muito grande. E aí você precisa, sim, tomar muitas vezes o medicamento para poder ajudar, para que o teu cérebro comece a funcionar novamente equilibrado. Agora, preste atenção. Todas as pessoas, todos nós, quando experimentamos decepções, fracassos, medos, frustrações na área da nossa vida, nós estamos sujeitos a termos algumas reações negativas dentro do nosso organismo, principalmente no nosso cérebro. Todos nós temos um tipo de ferida emocional. Todos nós. Alguns ainda conseguem controlar, mas algumas pessoas não estão conseguindo mais controlar as suas feridas emocionais. Cada um de nós temos verdadeiras cicatrizes, que muitas vezes estão nos acompanhando da nossa infância. E que às vezes nós pensamos que essas cicatrizes ficaram presas no passado. Sim, elas ficaram presas no passado, mas ela vem acompanhando a nossa evolução, o nosso crescimento. E aí, no momento inesperado, essa cicatriz vai doer, vai levar você a ter algumas baixas no seu emocional. E aí você pode fazer um processo ou entrar num processo de depressão. Mas eu quero te dizer que hoje você tem a oportunidade de fazer 3 escolhas para a mudança da sua vida. Primeiro, remover a sua culpa, porque o sentimento de culpa pode levar você à depressão. Segundo, avaliar sua angústia, porque um espírito angustiado vai gerar em você a depressão. E em terceiro lugar, substituir o teu ressentimento. E o que é o ressentimento? Ressentimento é você olhar para uma situação em que você percebe que não tem, não pode, não sabe, e aí você começa a se autocomiserar. Isso vai causar um certo ressentimento em você. A Bíblia diz que o ressentimento resseca os ossos. Em outras palavras, a Bíblia está dizendo que o ressentimento mata com uma pessoa, acaba com a vida de uma pessoa. O ressentimento é a mesma coisa que você tomar um copo de veneno e esperar que o outro morra, não você. Isso é ressentimento. Então, querido, a culpa, a angústia, o ressentimento podem manter a sua vida presa e matar você emocionalmente falando. Só que Deus criou você não para isso. Deus criou você para a liberdade. Levanta sua mão e diz assim: eu creio que Deus me criou para a liberdade. Amém. E aí você pergunta: pastor, como é que eu vou fazer? O que devo fazer, pastor, para que essas coisas não venham a acontecer na minha vida? Em primeiro lugar, deixe Deus remover a sua culpa, querido. Todo histórico de culpa da sua vida, Deus quer tirar. Deus quer arrancar. Deus não se sente feliz
vendo você tendo uma vida marcada pelo sentimento de culpa. Agora preste bem atenção, porque o seu passado você não pode mudar. Não tem como mudar. Muito embora a gente fale que o passado passou, o passado você não muda, mas hoje você tem a oportunidade de tomar uma decisão que pode mudar o teu presente e pode mudar o teu futuro. Você crê nisso? Você hoje tem essa oportunidade de tomar essa decisão. Então não carregue contigo esse peso da sua consciência. Por quê? Porque Deus em Jesus Cristo, há muito tempo atrás, lá naquela cruz do Calvário, Ele levou todas as minhas culpas e as suas também. Por isso Ele está dizendo, quando eu abri aqui a minha palavra, eu falei, olha, nós estamos livres. Livres de todas essas coisas. Davi, no Salmo de número 38, ele disse assim, acompanhe comigo, minhas feridas cheiram mal e supuram por causa da minha insensatez. Estou encurvado e muitíssimo abatido. O dia todo saio vagueando e pranteando. O que Davi estava sentindo aqui, gente? Depressão. Sintomas, claro, de uma depressão. Meu irmão, nada pode destruir a alma rapidamente, mais rapidamente, do que um sentimento de culpa. E a culpa, ela é um grande problema, pelo menos por duas razões. Primeiro, todos nós temos razões de sobra para nos sentir culpados. Quem aqui entre nós que não tem um sentimento de culpa, alguma coisa que cometeu lá atrás, e que se pudesse voltar lá atrás, você não cometeria esse erro? Quantos aqui têm esse tipo de vida? Olha aí. Todos nós. Todos nós passamos por isso. Todos nós cometemos erros. E carregamos esses erros. Segundo, não é possível fugir da culpa. Não tem como fugir. Ó, você pode mudar de residência, você pode mudar de cidade, você pode mudar de estado, você pode até mudar de país. Para onde você for, a culpa vai atrás de você de mal e cuia, como dizia meu pai. Vai acompanhar a nossa vida. Sabe por que isso? Provérbios 20, 27. O Senhor nos deu uma mente e uma consciência. Não podemos nos esconder de nós mesmos. Uau! Vejam como a Bíblia tem resposta para tudo. Até para as situações que nós estamos vivendo hoje. Por isso que ela é a palavra de Deus. E como é que você então vai viver livre dessa culpa? Eu quero te dizer, e vou falar para você agora, apresentar algumas opções que não é a palavra de Deus, mas que o mundo oferece, na tentativa de nos livrar das nossas culpas. Primeira, você pode negá-la fazendo de contas que ela não existe. Você pode tentar enterrar o seu passado, mas isso não funciona. Sabe por quê? Porque esse sentimento de culpa, de uma hora para outra, ele vai reviver. Ele não morre. E o pior de tudo do sentimento de culpa é que geralmente quando você está vivendo um bom momento da sua vida, parece que ela saiu de uma catacumba e veio novamente tocar você. Muitas pessoas não conseguem controlar esse sentimento. Você é livre, eu já falei isso. Mas algumas pessoas que ainda não têm Jesus Cristo no seu coração, quando a mente começa a acusar e ela não sabe a quem recorrer, como se livrar disso, o inimigo vem e continua aumentando ainda mais a pressão de culpa na vida dessa pessoa. Eu tive a oportunidade no início do meu ministério. Ei, presta atenção aqui, porque a palavra de Deus é para você nesta noite. No início do meu ministério, eu tive a oportunidade de receber uma pessoa daqui da igreja, com mais idade do que eu. Eu ainda era um pastor novo, ainda sou novo. E para minha surpresa, aquela irmã entrou depois que eu fiz uma mensagem no domingo à noite, lá no templo antigo. E na outra semana, quem é que estava lá no gabinete para conversar comigo? Aquela irmã. E ela chegou, pastor, eu quero agradecer pela sua palavra do domingo passado.
Porque, pastor, há 40 anos, 40 anos, eu carrego um peso de culpa. E Deus nunca tinha me falado da forma como o Senhor me falou. E hoje, eu estou livre desse sentimento por causa daquela palavra. Pastor, o senhor quer saber o que eu fiz? Eu falei assim, pode falar, minha irmã. Pastor, eu fiz um aborto. E por causa desse aborto, esse sentimento de culpa me acompanhou por 40 anos. E eu louvo a Deus pela sua palavra, porque através do que Deus falou para o Senhor, eu hoje posso dizer que estou livre desse sentimento. Muitas vezes nós queremos esconder essa culpa, mas jamais vamos conseguir, porque esconder não vai nos libertar dela. Você pode minimizá-la. Alguém diz assim, aquilo não foi nada, aquilo que eu fiz foi um pecado não tão grande assim. Você começa a minimizar a sua culpa. Ora, se esse pecado não foi tão grande assim, por que de vez em quando você lembra do pecado que você cometeu? Se ele não foi tão influente na sua vida, por que de vez em quando você lembra do pecado, do erro, da culpa? Por quê? Então, tentar minimizar esse sentimento também não vai funcionar. Terceiro, você pode negociar com ela, ou seja, diminuindo o valor da culpa. Você sente culpa a respeito de alguma coisa, e aí você só vai dizer, olha, os tempos mudaram, pastor. Aquilo que lá atrás era algo terrível, uma culpa muito grande, hoje se tornou uma coisa banal, é uma coisa simples. Você pode fazer isso, mas eu te pergunto, vai resolver o problema? Não vai. Você pode também, em quarto lugar, racionalizar a sua culpa. Como é que você faz isso? Dizendo assim, pastor, todo mundo faz isso. Todo mundo quem? Todo mundo quem? Eu já cansei de ouvir isso. Conversando com pessoas com alguns tipos de dificuldades, naquele momento ali da disciplina, e a pessoa chegar para mim, pastor, mas todo mundo não faz isso? Todo mundo quem? E mesmo que todo mundo fizesse, isso também não vai eximir você de assumir as suas responsabilidades. Você cometeu, você tem que assumir essas responsabilidades daquilo que você fez. Então, também não vai ser uma boa opção. Você pode jogar a culpa nos outros. Isso é um registro que todos nós temos na nossa mente. Nós temos uma capacidade muito grande de fazer isso. Muitas vezes, nesse querer jogar a culpa no outro, a gente até reconhece. Como dizia meu pai, a gente reconhece que tem culpa no cartório. Mas é muito fácil você chegar e dizer assim, não, eu reconheço a minha culpa, mas o maior culpado foi fulano de tal, ou ciclana de tal. Ela que me levou a esse sentimento de culpa. Ou seja, jogar a culpa para outros. Isso, meu irmão, não vai resolver também o seu problema. Alguns podem usar do auto-se flagelar. A maioria das pessoas tem esse tipo de sentimento. Elas se punem a si mesmo porque interiormente, dentro da sua consciência, ela já está até preparada para pagar pelos erros, por aquilo que tem que cometer, ou por aquilo que ela cometeu, perdão. Mas aí não vai resolver o problema, porque você se autoflagelar não vai eximir você de nada, porque você sabe que foi você realmente que fez. E aí você vai ter o sentimento de dizer, fulano, todo mundo tem que ter peninha de mim. Tu já viu, já reparou que tem pessoas que são assim? A pessoa faz uma questão muito grande de se achar doentinha, de ser a pobre coitada. Isso não vai resolver o problema da culpa, irmãos. Então, nenhuma dessas alternativas funcionam. E só existe uma coisa que vai funcionar dentro desse processo de você se livrar das culpas do seu passado. Você precisa colocar todas essas coisas
nas mãos de Deus. Querido, você pode restaurar qualquer coisa. Você pode restaurar o seu carro, você pode restaurar uma reforma na sua casa, você pode restaurar um armário, mas a tua alma e o teu espírito, isso você não pode. Só quem pode fazer isso por você é Deus. Porque foi Ele que criou você. Foi Ele que te deu um espírito e uma alma. Nisso ninguém pode tocar, a não ser o nosso Deus. E a verdade básica do cristianismo é que Jesus Cristo já pagou por todos os nossos pecados. Tudo que havia de errado na minha vida, na tua vida, esquece, Jesus já pagou. Tudo aquilo que você para analisar, para pensar a respeito disso, até mesmo os pecados que você ainda não cometeu, mas que vai cometer, Jesus já perdoou. Porque Jesus conhece o nosso passado, o nosso presente e o nosso futuro. E quando Ele vai naquela cruz, Ele está dizendo, está tudo perdoado. Telestai, está lá no grego. Consumado. Gente, Deus é tão bom comigo e com você, e só Deus pode fazer isso comigo e com você. Eu já falei isso aqui em outras vezes, a palavra de Deus nos ensina assim. Deus, Ele pegou os teus pecados, pegou todos eles, colocou num saco muito grande e colocou lá no fundo do mar, para você nunca mais se lembrar dele. E Deus é tão bom que aí Ele pega uma placa, coloca na areia da praia dizendo assim, é proibido pescar, para que ninguém, por mexer naquele mar, encontre os seus pecados. Esquece. Esquece. Agora, olha para mim. Se Deus, que é Deus, diz para mim e para você que Ele já esqueceu, que Ele já perdoou os nossos pecados, não está na hora de você parar, de achar que as tuas culpas, está na hora de sair do teu pensamento? Para quê? Se você sabe que Deus já te perdoou. Agora, dentro desse processo, uma coisa você precisa saber e fazer. Deus já te perdoou. Mas não é por causa disso que você vai continuar vivendo uma vida de pecado. Segundo, deixe Deus aliviar suas mágoas. A Bíblia diz assim, livre-se de toda amargura. E lá em Hebreus 12:15, diz, cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando muitos. Meu irmão, guarda bem isso. Nem tudo que fere a nossa vida é algo que nós fazemos. Nem tudo. Porque algumas vezes nós sofremos por causa de coisas que as pessoas fazem conosco. Porque as pessoas também nos ferem. Isso traz mágoa, isso traz tristeza. Por outras vezes, nós sofremos em ver outras pessoas sendo feridas. E isso magoa muitas vezes o nosso coração quando nós estamos vendo pessoas sendo feridas e nós não podemos fazer nada. E quantas vezes nós temos uma reação um tanto contrária, frágil em relação a isso. Eu sou muito diferente da minha esposa. Muitas vezes as pessoas me magoam, mas eu não consigo explodir. Eu não consigo, no momento, me explodir. Eu prefiro dar um tempo. Mas tem pessoas que não. Eu às vezes admiro a minha esposa. A minha esposa já ela não é daquele negócio de levar desaforo para casa. Baixinha ela, hein? Cuidado, hein? Cuidado. Estou 32 anos com ela, eu sei que ela é fera. Mas tem pessoas que são assim, né? E muitas vezes, você quando é muito ferido pelas pessoas e não reage, isso faz mal ao teu coração. Faz mal ao teu coração. Mas o certo é que nós vivemos em um mundo completamente imperfeito. Eu não queria falar isso, mas me vejo obrigado a falar isso para você. Algum dia desses, você vai se ver num momento de solidão.
Se é que não está vivendo. Algum dia desse, o seu coração vai ser magoado, meu irmão. Eu, como pastor, constantemente tenho meu coração magoado. Quantas e quantas vezes a gente sacrifica, a gente faz de tudo para poder agradar uma ovelha, a ovelha está te dando punhaladas por trás de você. Isso magoa, gente. Isso magoa. Você faz um trabalho muito grande na vida de uma igreja e tem gente minando, dizendo que você destrói igrejas. Tem gente assim. Alguns dias desses você vai sentir desespero. Você vai experimentar angústias. Você vai experimentar dor e ressentimentos. E aí o que você vai fazer? Como é que vai ficar o teu coração num momento como esse? Você vai fazer uma festa? Vai convidar as pessoas para festejar contigo? Esses momentos? Não, você não vai. Muitas vezes as pessoas, quando começam a passar por esse tipo de situação, elas vão tomar duas decisões. Primeiro, vão se isolar, ou então vão pedir demissão da vida. Mas como eu já falei aqui, Deus não criou você para isso. Houve um momento muito triste na vida de Davi, em que ele sofreu muito por causa de uma escolha estúpida que ele fez. Você conhece muito bem a história desse homem. Essa escolha de Davi trouxe marcas profundas no coração dele, a ponto dele dizer: misericórdia, Senhor, minha vida é consumida pela angústia, e os meus anos pelo gemido, minha aflição esgota as minhas forças, e os meus ossos se enfraquecem. Davi tomou alguma decisão para que essa angústia fugisse da vida dele. E essas três coisas que Davi fez, essas três decisões, eu quero compartilhar rapidamente com você, de uma forma bem sucinta, para que talvez você que esteja vivendo um momento de angústia, de sofrimento, de tribulação, quem sabe até de depressão, você é exemplo de Davi, venha tomar essas mesmas decisões. Primeiro, aceite o que não pode ser mudado. Qual era a situação de Davi? Davi entra nessa angústia muito grande, fruto de uma relação pecaminosa que ele teve com uma mulher chamada Batseba. E dessa relação pecaminosa, alguns detalhes vão acontecer na vida desse homem. A criança, fruto daquela relação, morre. E aí Davi vai passar momentos angustiantes na vida dele. A Bíblia diz que até o momento em que ele não tinha notícia do falecimento daquela criança, durante 7 dias, ele ficou no seu aposento, deitado no chão, sem comer. E aí os seus súditos ficaram preocupados: como é que nós vamos falar para o rei que essa criança morreu? Se ele, só em pensar que a criança poderia morrer e estar dessa forma, qual vai ser o posicionamento do nosso rei quando ele souber que a criança morreu? Davi tinha na consciência de que ele não podia mudar aquilo que já havia acontecido. E aí a Bíblia diz que quando ele recebe a notícia de que aquela criança havia falecido, a Bíblia diz que ele levantou-se do chão, foi para o banheiro, tomou um banho, se perfumou, colocou as suas roupas reais e foi para o templo adorar ao Senhor. Ele não podia mudar aquilo que havia acontecido. Meu irmão, aceite aquilo que não pode ser alterado. Repita comigo: eu não posso mudar minhas experiências do passado. Então, em primeiro lugar, a aceitação primeira é essa que você deve fazer. Segundo, entregue aos cuidados de Deus. Os sofrimentos, como eu já disse aqui, eles são inevitáveis. Mas permanecer no sofrimento é uma opção. É por isso que a Bíblia vai nos ensinar que nós devemos ser realistas e colocar todas essas coisas nas mãos de Deus. Foi Davi mesmo que, em uma outra situação, disse: entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo agirá, ele tudo fará.
Então, meu irmão, ao invés de você ficar se lamentando, isso é uma tragédia para mim, não vou suportar essa situação, não aguento mais essa pressão. Ao invés de você fazer esse tipo de oração, fale com Deus: Senhor, me ajude nessa situação. Entrega tudo ao Senhor. Não fica sozinho nessa história, não. Tem um Deus que é Emanuel, Deus conosco. E Ele faz questão que eu e você compartilhe dos nossos sofrimentos com Ele, para que Ele possa agir, para que Ele possa fazer alguma coisa. Terceiro, focalize no que ficou e não no que se foi. Talvez alguns de vocês aqui, com certeza estão, quem sabe, passando por uma situação de angústia, e talvez esteja até mesmo pensando em desistir. Talvez a situação seja tão grave que você está falando para você mesmo: olha, não dá mais, eu vou desistir. Vou parar. Houve um momento na minha depressão que eu questionei isso com Deus. Falei com Deus: Deus, eu vou desistir. Ora, chegava nessa igreja, não me sentia à vontade. Tinha medo de falar com as pessoas. Tristeza bateu conta da minha vida. Eu me lembro de uma vez, uma noite, irmãos, em que o falecido, saudoso diácono Otacílio Soares, ele me abraçou, chorando, disse: pastor, quando é que eu vou ver novamente aquele sorriso no seu rosto? Quando? E aquilo mexeu comigo, eu comecei a chorar abraçado com o irmão Otacílio, porque eu queria sorrir, mas não conseguia, porque a minha vontade era desistir. Não tenho medo nenhum de dizer isso para vocês. O meu tempo esgotou, mas eu vou continuar falando. Eu não tenho vergonha de dizer para você que um dia está aí minha esposa, como prova disso. Eu cheguei para um médico e falei: doutor, eu quero morrer. E aquele médico falou assim: vem cá, eu escutei bem o que o senhor falou? Nunca mais eu vou esquecer disso. Eu escutei bem o que o senhor falou. Olha só, pastor, deixa eu falar uma coisa para o senhor. Ele já sabia que eu já tinha me apresentado como pastor. Deixa eu falar uma coisa para o senhor. Pastor, eu trabalho 24 horas, eu faço um plantão duplo de 24 horas num CTI. Lá no CTI, tem pessoas que estão ligadas ao aparelho que eu sei que estão sofrendo, estão sentindo dor. A gente diz para a família: não, ele está medicado, mas eu sei que estão sentindo dor. E essas pessoas, pastor, tem o direito de dizer: desliga o aparelho. E a dor que a gente sabe que a pessoa está sentindo, às vezes dá vontade de desligar para aquela pessoa parar de sofrer. Mas o senhor, um pastor, me falar uma coisa dessa? Não, pastor, não. E a minha cara: uau. Talvez você não esteja vivendo uma depressão, mas talvez você esteja vivendo uma situação que pode te levar a uma depressão. Deus está falando para você: não pare, não desista, eu estou contigo. Fala isso para a pessoa que está ao teu lado: Deus está contigo, meu irmão, desiste não. Deixa eu te falar uma coisa muito interessante, muito importante. Deus ainda está escrevendo. Você está vivo? Bate aí, está vivo? Você está vivo? Ninguém aqui está, né? Ninguém que foi arrebatado e voltou de novo, não, né? Sabe o que significa? Significa que Deus ainda está escrevendo a história da tua vida. Prepare-se para aplaudir a Deus, que eu vou falar agora. Você hoje está sofrendo, mas Deus, como eu falei hoje aqui pela manhã, está aqui, ó, cheio de promessas para você e para a tua família. Não para, não desista. Deus é contigo, meu irmão. Creia que esse restante da tua vida, o hoje até o dia da eternidade, o hoje até o encontro que você vai ter com Deus, creia que o melhor de Deus está por vir. Repita: eu creio que o melhor de Deus está por vir. Aplauda ao Senhor, a Ele toda honra, toda glória, todo louvor. Amém. Amém.
E em último lugar, deixa Deus substituir os seus ressentimentos. Deixa Deus fazer isso por você. Se você tem muitas feridas acumuladas, se o latão do lixo emocional está transbordando, o teu lixo emocional está transbordando, meu irmão, creia na palavra de Deus. Viver no desgosto não vai resolver o seu problema. Efésios 4, 31, 32 diz: livrem-se de toda a amargura, perdoando-se mutuamente, assim como Deus o perdoou em Cristo Jesus. Para você que está aqui nesta noite, para você, querido internauta, Jesus, nesta noite, Ele quer curar as suas emoções danificadas. Talvez você está aqui, teve um problema, a tua alma está ferida por causa de uma palavra no momento errado que os seus pais falaram para você quando você ainda era uma criança. Talvez tenha sido num momento lá de deslize, de brigas dentro. A irmã Débora já colocou ali 3 vezes 0, acabou meu tempo. Mas vou continuar falando, irmã Débora, não adianta não. Ela sabe, porque sou eu mesmo que peço ela para fazer isso para mim. Às vezes foi num momento de desencontro lá na sua vida conjugal, o seu marido ou sua esposa falou alguma coisa que desagradou, você carrega uma ferida dentro de você. Talvez foi o pastor numa palavra, talvez não muito no momento certo falou alguma coisa e prejudicou a sua vida. Você, por isso, não quer mais saber de igreja, você se afastou de tudo, até mesmo de Deus. Essas coisas podem acontecer, mas eu quero dizer para você que ainda que as suas emoções estejam danificadas, Deus quer restaurar a sua alma. E Ele só vai fazer isso se você der a oportunidade para Ele. E aí, queridos, eu quero concluir essa palavra dizendo para você que quando Jesus restaura a nossa alma, olha que coisa linda, Ele vai restaurar também a nossa confiança. Ele vai restaurar a nossa alegria. Ele vai restaurar a nossa paz e a nossa força. E como é que Deus vai fazer isso? Como? Presta bem atenção. Olha para esse texto que nós vamos colocar no multimídia. Acompanhe essa leitura com muita atenção. Contudo, se você lhe consagrar o coração e estender as mãos para Ele, se afastar das suas mãos o pecado, e não permitir que a maldade habite em sua tenda, então você levantará o rosto sem envergonhar-se, será firme e destemido. Você esquecerá as suas desgraças, lembrando-as apenas como que a igreja? Águas passadas. Você pode dar um glória a Deus? Oh, meu Deus, que Deus maravilhoso, que Deus maravilhoso, como águas passadas. Eu quero encerrar aqui, falando quanto Deus é bondoso. Eu me lembro quando eu estava no auge da minha enfermidade. Eu acordei, era mais um dia de peso para mim. Era mais um dia de peso para minha família. Eu entrei no meu quarto, completamente abatido, triste. Me ajoelhei. E falei assim, Deus, isso não é suficiente. Eu me deitei no chão da minha casa, no meu quarto. E falei assim, Deus, eu não saio desse quarto enquanto o Senhor não me curar. Faz a obra na minha vida, Senhor. Muda a minha vida. Faz isso por mim. Fui fazendo a minha oração, irmãos. Quando eu tive a oportunidade de me levantar, já não era mais a mesma pessoa. E eu falei assim, Deus, é verdade o que está acontecendo comigo? Fui na caixa de promessas, antiga,
uma recordação dos meus pais. Peguei aquela caixa de promessa, estava lá o texto. Meu servo, ouvi o teu clamor, vi as tuas lágrimas, eu te sararei. Saí daquele quarto, deixei para trás uma depressão, e hoje eu estou aqui com vocês, firme e forte, levando essa igreja para o lugar aonde Deus quer que ela chegue, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus quer fazer o mesmo por você. Essa noite é noite de libertação aqui nesse lugar. Seja qual for a enfermidade, seja qual for a dor, seja qual for o problema, Deus nessa noite quer te dar a libertação. Pode sentar, queridos. Porque agora eu vou pedir para essa igreja estar orando por você. Está tudo nessa noite a teu favor. Deus, Jesus Cristo e o Espírito Santo presente aqui nesse lugar estão intercedendo por você. E sem falar a igreja de Jesus aqui presente, está orando por você e por você também, internauta. Tudo a teu favor. Agora é você quem vai decidir. Se nesta noite você crê que Deus pode fazer um milagre na tua vida, a partir do momento, para você que ainda não tem Jesus, e você abre o seu coração entregando a vida para Ele, crendo que Ele pode fazer e vai fazer, convido a levantar a sua mão nesse momento. Você levantando a sua mão, você estará dizendo: pastor, hoje eu estou entregando a minha vida a Jesus. Hoje eu quero deixar para trás todo um processo de sofrimento, de depressão, de ansiedade, porque hoje Deus está me libertando. E por isso eu quero entregar minha vida a Jesus. Alguém quer fazer isso nesta noite? Você quer entregar sua vida a Jesus? Levante sua mão bem alto. Quero saber se há alguém que queira fazer isso. Tudo aqui está a seu favor. Casa de Deus, presença de Deus, ação de liberdade do Espírito Santo aqui neste lugar. Só falta você tomar a sua decisão. Só falta você dizer: pastor, eu quero entregar minha vida a Jesus. Você quer fazer isso? Levante sua mão bem alto. Alguém quer fazer isso? Pode levantar a sua mão, sem constrangimento. Pode fazer isso, em nome de Jesus. Pastor, hoje eu quero entregar minha vida a Jesus. Eu quero deixar para trás todas as minhas tristezas. Eu aceito essa proposta que Deus colocou hoje aqui. As minhas culpas, isso vinha trazendo um peso muito grande na minha consciência, mas hoje eu reconheço que tudo isso já foi pago por Jesus na cruz. Por isso eu estou entregando a minha vida a Ele também. Você quer fazer isso? Aqui desse lado, alguém quer fazer? Levante sua mão. Se alguém aqui dessas duas alas de cadeira quer entregar sua vida a Jesus, levante sua mão. Alguém quer fazer isso? Alguém quer fazer? Nesse lado aqui, alguém quer fazer? Pode levantar a sua mão. Será que tem alguém que está afastado de uma igreja? Durante muito tempo viveu longe da igreja, está vivendo longe da igreja, mas hoje quer entregar, quer voltar para os braços do Senhor. Você quer a reconciliação, voltar a trabalhar na vida da igreja, sabe? Viver para o Senhor, servir ao Senhor. Alguém quer fazer isso? Levante sua mão. Alguém que queira fazer isso nesta noite? Alguém que está afastado de uma igreja? Você sente o desejo de se tornar membro da nossa igreja? Você tem frequentado a nossa igreja, mas você entende que esse é o momento de você pedir o seu ingresso na igreja? Você quer fazer isso? Você quer pedir para ser membro da nossa igreja? Levante sua mão. Alguém quer fazer isso? Alguém que quer se batizar? Você já frequenta a igreja, não vai dar para batizar no domingo, mas você pode batizar numa outra oportunidade, mas você quer pedir o seu batismo? Levante sua mão. Alguém quer fazer isso? Alguém? Nós vamos ouvir, o Cleuber vai estar cantando. E enquanto ele vai cantar essa canção, queria que você prestasse bastante atenção na letra dessa música, porque Deus continua falando ao teu coração. Senhor, eu não sou nada diante do teu poder, nem merecedor do teu imenso amor. Através do teu Filho tenho livre acesso a ti.
que me fez chegar aos teus pés, me humilhar diante de ti. Senhor, eu não sou nada diante do teu poder, nem merecedor do teu imenso amor. Através do teu Filho tenho livre acesso a ti, que me fez chegar aos teus pés, me humilhar diante de ti. Deixa o teu rio passar em minha vida e curar minhas feridas, sarar as minhas dores. Livra-me, ó Deus, das cadeias que me prendem. Toca em minha alma, faz em mim o teu querer, Senhor. Deixa o teu rio passar em minha vida e curar minhas feridas, sarar as minhas dores. Livra-me, ó Deus, das cadeias que me prendem. Toca em minha alma, faz em mim o teu querer, Senhor. Eu não quero insistir no apelo, mas eu ainda quero perguntar para você: o que você quer que Deus faça da sua vida? O que você precisa fazer para que o melhor de Deus realmente ainda esteja por vir? Não há uma outra opção senão essa: é você entregar a sua vida para Jesus. Você saber e entender que existe um Deus vivo, um Deus que se compadece por você, um Deus que quer te ajudar a se levantar, a se erguer das suas culpas, dos seus ressentimentos. Deus quer te abençoar, Deus quer te ajudar. A sua resposta é tão somente entregar a sua vida para Ele. Você quer fazer isso? Eu vou fazer diferente. Se você quer fazer isso, eu vou te desafiar a sair do teu lugar e vir até aqui à frente, entregando a sua vida a Jesus. Tudo que você tinha que fazer e não pôde e não pode fazer, Jesus já fez por você. Ele já fez, mas Ele quer a tua confirmação de que você realmente aceitou aquela mensagem da cruz. Se você quer entregar sua vida a Jesus, saia do seu lugar e venha até aqui à frente, de forma corajosa, dizendo: eu hoje estou entregando a minha vida para Jesus. Você quer fazer isso? Pode sair do seu lugar. Venha até aqui à frente. Pode sair do seu lugar. Sai do seu lugar. Se você está um tanto constrangido, peça para que uma pessoa, um membro da igreja que está ao seu lado, para te ajudar a trazer você até aqui à frente. Não há nenhuma dificuldade quanto a isso. Nós só queremos celebrar uma nova etapa de vida que Jesus está te concedendo nesta noite. Você quer fazer isso? Você quer fazer isso? Ou se você quer pedir o seu ingresso a essa igreja, pode vir até aqui à frente. Se quer retornar, você estava afastado da igreja, pode vir aqui para frente. Vem aqui para receber a oração.
dessa igreja por você. Deus abençoe. Mais alguém? Deus abençoe. Mais alguém? Pode sair do seu lugar. Tem mais alguém que quer tomar essa decisão? Pode vir até aqui à frente. Não tenha vergonha não. Pode vir. Nós já vamos encerrar esse culto. Eu quero orar por você nessa noite, ao encerrarmos a celebração. E eu quero desafiar você. Você está passando por alguma dificuldade? Existe algum problema? Eu quero orar por você. Se você quiser, pode vir até aqui à frente. Eu quero orar por você. Eu quero convidar alguns irmãos do Ministério de Intercessão para estar aqui comigo. E nós queremos orar pela sua vida. Se você pudesse, coloque de joelhos. Vou pedir a minha esposa para estar aqui comigo. Hoje nós falamos aqui sobre depressão. Por que não os meus filhos? Tiago, Lídia, vem aqui à frente também. Porque foram eles que me ajudaram muito, mas muito. Vocês não podem nem imaginar o quanto a minha família me abençoou. Meu filho, minha filha, para que eu pudesse também ter a minha recuperação. Se você está vivendo um momento de depressão, vem até aqui à frente. Nós queremos orar por você, independente de qual seja o seu problema. Eu quero orar por você, quero abençoar a sua vida. Muitas e muitas pessoas estão vivendo, passando por esse sofrimento. Mas olha para mim, olha para mim. O mesmo Deus que me deu a vitória é o mesmo Deus que vai conceder a vitória na vida de cada um de vocês. Basta crer, basta confiar de que a bênção é para você também. Amém? Vamos orar por essas vidas. Cadê o Ministério de Intercessão? Já está aqui comigo? Vamos orar, vamos estender as mãos sobre essas vidas. Pai, não temos palavras para te agradecer pelos milagres que o Senhor tem feito. Houve um dia na história da minha vida, quando eu pensei em desistir, o Senhor estava dizendo que não era hora de desistir, mas era hora para tomar posse das armaduras do Senhor, para dar continuidade ao ministério da Tua Palavra. E eu te agradeço, Senhor, eu te agradeço, porque o Senhor está me concedendo o privilégio de ver tantas e tantas pessoas reformando as suas vidas, renovando suas vidas. A gente está tendo o privilégio de ver nessa igreja tantos milagres acontecendo. Nós estamos tendo o privilégio de ver também como Satanás tem sido envergonhado na vida de tantas e tantas famílias. Ele pode se levantar, mas vai cair pelo poder da Tua Palavra. Não vai resistir, porque nós somos os Teus filhos. Nós não somos pessoas qualquer. Nós fomos lavados e purificados pelo sangue de Jesus. E no sangue de Jesus há poder. E eu te peço agora, Senhor, que da mesma forma como o Teu sangue de poder escorreu pela cruz do Calvário, para nos livrar de toda culpa, de todo pecado, de toda dor emocional, física, que o Senhor da mesma forma esteja permitindo que este sangue esteja
esteja agora sendo derramado na vida de cada pessoa que está aqui à frente, em cada uma delas. Que seja apenas uma gota, Senhor, do teu sangue, já vai ser o suficiente para que o milagre venha acontecer. Por isso nós imploramos, no nome do teu Filho Jesus, que esta noite, na vida dessas pessoas, assim como um dia foi o dia da minha libertação, que esta noite seja concretizada a noite da libertação na vida dessas pessoas, e eu oro no nome de Jesus, nome sobre todo nome, porque no teu nome há poder. Muito obrigado, Senhor, que essas pessoas, ao se levantar dessa posição, já possam levantar completamente mudadas, transformadas, e com os olhos espirituais possam enxergar as suas mãos estendidas e a tua voz dizendo: aqui está a tua bênção, aqui está a tua vitória. Nós oramos e já te agradecemos, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Amém, amém, amém.